Fala rapaziada, bacana poder encontrar vocês, não tão bacana quando nós nos encontramos pessoalmente, mas o caminho agora vai ser esse por um tempo, por prudência, por cautela, porque é necessário. A forma de nós resistirmos ao coronavírus é ficando em casa, não há outra forma. Então vamos caminhar assim. Hoje nós veremos as aulas 7 e 8, Identidade e Alteridade. E vamos lá, gente, vamos trabalhar. O professor, além dessas aulas, ele vai tentar produzir alguns vídeos menores, discutindo assuntos atuais. Eu já fiz um sobre o coronavírus, farei mais alguns ao longo desse nosso afastamento físico, para tentar colorir um pouco mais a formação de vocês. Então vamos lá, hoje nós falaremos de identidade e alteridade. Importante que se destaque que o professor, ele segue o curso de sociologia disciplinado com a tua apostila. É claro que cada professor tem o seu estilo, eu tenho o meu. O professor observa aquilo que vem sendo cobrado com mais intensidade no vestibular. É isso que ele vai aprofundar. No entanto, a apostila ela servirá como um grande guia para o nosso curso. Tá bom, gente? Então vejam vocês, hoje na verdade nós estudaremos uma área do conhecimento chamada antropologia. Como é que surgiu a antropologia, gente? A antropologia surgiu de alguns pesquisadores, de alguns cientistas sociais europeus que estavam intrigados em estudar uma questão especial, estavam intrigados em estudar a cultura. Se você pegar a palavra antropologia e dissecá-la, se você realizar um estudo da origem da palavra, aquilo que nós chamamos de etimologia, a palavra antropologia reúne duas palavrinhas, anthropos, que significa homem, e logos, que significa ciência ou razão. Portanto, etimologicamente falando, estudar antropologia é estudar cientificamente, racionalmente o homem. Mas esse estudo não é um estudo biológico, afinal de contas, se o assunto é anatomia, a gente tem a biologia. A questão é estudar a cultura. Agora vejam só, há quem diga que a antropologia é apenas um ramo da sociologia. Há quem diga que a antropologia, na verdade, já é uma área autônoma à sociologia. Essa é uma discussão que para nós aqui não nos interessa o aprofundamento, mas vale a pena para ilustrar. O que nos interessa é que a antropologia tem como objeto de estudo a cultura. E o que é a cultura, gente? Eu vou pegar a definição que consta na nossa apostila para a gente entender. Nós vamos chamar de cultura todas as formas de organização política, costumes, manifestações artísticas, idiomas, etc. Esta definição de cultura cabe numa outra mais ampla que o professor gosta de trabalhar, que diz respeito a todas as produções humanas. Vejam vocês, sempre que nós discutirmos cultura, lembre-se dessa definição. Todas as produções humanas. Sujeito rasga a terra, bota a sementinha, começa a regar. O que eu tenho? Agricultura. Sujeito começa a criar, começa a produzir mel a partir da criação organizada de abelhas. Apicultura. Sujeito lá tem um rio, ele bota peixe no rio, ele começa a produzir para vender, para pescar, etc. Psicultura. É claro que não necessariamente as palavras precisam terminar com cultura para ter cultura. O cara escreve um livro, o professor produz uma aula, então transmite. Tudo aquilo, pintar um quadro, tudo aquilo que houver produção humana, nós chamaremos de cultura. Então vejam vocês, cultura corresponde a todas as produções humanas. Quando eu falo da língua, quando eu falo da organização política, quando eu falo de costumes, eu estou falando de produção do homem, eu estou falando de cultura, e é isso que a antropologia vai estudar. Como se trata de uma área nova, alguns pensadores têm problematizado um pouco disso, um pouco da antropologia, um pouco do seu objeto de estudo. A nossa apostila, ela traz alguns nomes para a gente pensar um pouco o que a antropologia deve estudar, quais são os seus limites, o que deve se entender por cultura. Aqui
nós não teremos que decorar o que cada um dos pensadores problematizou sobre a cultura. O professor vai mencionar um a um, citando seus principais aspectos, mas insisto, não é o caso de que você decore. O importante é você entender as ideias, beleza? Então vamos começar aqui, gente. O Edward Burnett Tylor, como é que ele vai entender a expressão cultura, que é objeto de estudo da antropologia? Vejam só, gente, seria o conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo ser humano enquanto membros da sociedade. Se você observar esta definição de cultura, você rapidamente perceberá que ela se encaixa naquela apresentada pelo professor, todas as produções humanas. Reparem que, quando ele destaca este recorte, ele está dizendo o seguinte, gente: o estudo da cultura não depende do estudo biológico. A cultura é um fenômeno social e é este fenômeno que precisa ser estudado. Outra questão que o Tylor coloca é que as culturas só podem ser estudadas por comparação. Comparar não significa valorar. Em qual sentido eu estou colocando? Não dá para dizer que uma cultura é melhor que a outra, que uma cultura é pior que a outra. Isso, inclusive, representa um perigo que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco melhor. Bom, o segundo, Franz Boas, vai dizer o seguinte, gente, que se você quer conhecer a cultura de um determinado povo, você precisa ir estudar in loco. A expressão in loco significa no local. Vai lá, conhece a cultura detalhadamente no local. E vejam vocês, gente, ele também vai colocar, né, que esse estudo não pode ser colorido com as questões biológicas, mas sim com o fenômeno social. Temos em seguida, na nossa apostila, a citação de dois, o Durkheim e o Lévi-Brul. O que o Durkheim, que já é um clássico, que a gente já vem discutindo ao longo de um tempo aí, o que ele vai dizer, gente? Olha só, a cultura deve ser objeto de estudo. Ele, ao longo do seu estudo sociológico, porque o Durkheim não escreveu nada específico de antropologia, embora haja em sua literatura estudos antropológicos. O que ele vai dizer, gente? A cultura deve ser o objeto de estudo minucioso. E uma outra questão, o Lévi-Brul, embora também não discutisse especificamente a antropologia, ele dizia ser importante o estudo da mentalidade entre os povos. O outro cara que a nossa apostila vai citar é o Bronislaw Malinowski. E o que ele diz, gente? A cultura dos povos deve ser estudada no seu momento atual, no presente, empiricamente. Empiricamente significa fruto de observação, observação esta que vai ser captada a partir dos seus sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. E para fechar, gente, esses pensadores que pensaram direta ou indiretamente a antropologia, a cultura, o Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss que é adepto do estruturalismo e que vai defender que é necessário captar aquilo que se mantém constante em determinadas culturas a partir dos seus sistemas simbólicos. Ele está falando do que, gente? Da linguagem, por exemplo. Ele está falando das artes, da economia. Eu observo os símbolos que se mantêm constantes naquela cultura e a partir desses símbolos eu vou delineando antropologicamente aquela sociedade. A título de exemplo, né, a representação da cruz,
na cultura judaico-cristã ocidental tem um sentido. Então, portanto, a partir desta simbolização, é possível pensar uma determinada cultura. Ok, gente? Então, de novo, a ideia aqui não é que a gente saiba, na miudeza, que a gente saiba especificamente o que cada cultura, o que cada pensador pensa da antropologia, pensa da cultura. Não, a ideia aqui é que a gente, como se trata de uma área nova, que a gente entenda como é que ela vem sendo desenvolvida a partir desses pensadores. Agora vem uma questão para nós, gente. O que será que diferenciou uma cultura da outra? Por que será que, num outro canto do mundo, as mulheres usam burca? Por que será que no nosso pedaço do mundo, é claro que eu estou trabalhando com generalizações, as mulheres não usam burca? Por que será que há determinadas civilizações, determinadas culturas, em que as mulheres vão colocando anéis aqui, e esses anéis vão empurrando o pescoço para cima, e isso tem isso produz uma experiência estética no homem, aquilo é símbolo de beleza? Por quê? Há a circuncisão na cultura judaica, né? O corte de uma pelinha que envolve o pênis. Por quê? Por que essas práticas existem? Veja, o que diferencia uma cultura da outra? Essa é uma questão que intrigava os antropólogos, os estudiosos da cultura. Vejam, gente, o que diferencia uma cultura da outra são as escolhas culturais. O que isso quer dizer, gente? A gente vai vivendo, determinados problemas vão se apresentando e as soluções que nós damos para esses determinados problemas geram diferenciações culturais. Olha só, vou tomar um golinho de café aqui para lubrificar as cordas vocais. Vejam só, suponhamos que nós tenhamos dois agrupamentos humanos vivendo em regiões muito próximas. Há um problema central que atravessa esses dois agrupamentos humanos que não se conhecem. O problema da seca. Não chove. Num determinado agrupamento humano, o fato de não chover gerou neles a necessidade de produzir determinados rituais, provocando os deuses à realização da chuva. Desses rituais nasce então a dança da chuva. Os homens dançam um determinado dia, chove. Dançam outro dia, chove. Dançam outro dia, não chove. Mas dançam no quarto dia e chove de novo. Isso acaba por criar um clima de que choveu, é possível fazer dançar. No outro agrupamento humano, vejam vocês, no outro agrupamento humano, os caras saem andar por aí e encontram a determinados quilômetros de distância um córrego. Então surge a ideia, que tal se nós criássemos um canal deste córrego até onde nós estamos? Este canal então seria rasgado ao longo do tempo e a água seria desviada. Com essa água que agora chega até nós irrigamos as plantações, nós fervemos e cozinhamos, nós tomamos banho, enfim, nós realizamos uma série de atividades. E aí, gente, eles então começam a usar esta água a partir desse desvio. Gente, o que eu estou querendo dizer? São agrupamentos humanos que moram próximos, diante do mesmo problema, as soluções dadas foram diferentes. Tenta ampliar isso agora. Tenta pensar que há, durante o período, durante a história,
há inúmeros problemas que se apresentam, os agrupamentos humanos dão um sem número de soluções, e isto pensa vezes tantos milhares de anos. Isto vai acabando por causar uma diferenciação entre os agrupamentos humanos. Então, a antropologia nos dá esta resposta. O que acaba por diferenciar as culturas são as escolhas, essas escolhas com aspas, claro, porque não é uma escolha exatamente racional, muitas vezes ela se dá espontaneamente. São as escolhas que os agrupamentos humanos, são as escolhas que as civilizações dão para os problemas que eventualmente surgem. Isso então acaba por diferenciar. Agora vejam vocês, gente, há um problema. Qual é o problema? Vocês concordam que com o tempo uma determinada civilização pode se achar mais evoluída, mais avançada, mais desenvolvida que outras civilizações? Eu posso achar, por exemplo, que a minha cultura então é melhor, que a minha cultura é a mais avançada e que a minha cultura, portanto, pode servir de referencial, de imposição às demais culturas. Oswald de Andrade, que é um cara que a gente estuda na literatura da Semana de Arte Moderna, o Oswald de Andrade tem um poeminha curto que eu acho muito legal para a gente pensar essa questão entre culturas. E serve aqui como ilustração daquilo que eu vou pretender discutir. Diz assim Oswald de Andrade, eu vou dizer 2 vezes que é para a gente poder pensar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, debaixo de uma bruta chuva, vestiram o índio. Que pena! Fosse uma linda manhã de sol, o índio tinha despido o português. De novo, gente. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, debaixo de uma bruta chuva, vestiram o índio. Que pena! Fosse uma linda manhã de sol, o índio tinha despido o português. Reparem bem, nós temos aí então uma simbologia trabalhada, né? Alguém que dá a roupa para o outro, ou alguém que orienta o outro a tirar a roupa. Estas imagens trabalhadas pelo Oswald de Andrade estão querendo dizer o quê? A simbologia do português vestir o índio significa que a cultura portuguesa se impôs à cultura indígena. E a partir daí ele faz uma lamentação. Que pena, que pena. O inverso talvez teria sido muito melhor. Há aí um aspecto de lamentação. Reparem bem, gente, quando você pega aí a descrição que o próprio Pero Vaz de Caminha faz a respeito dos indígenas, você percebe que é uma descrição que desvaloriza o sujeito indígena, o ser humano indígena. E desvaloriza por quê? Porque usa como referencial o homem europeu, o homem português, o homem que segue esta tradição, tomando-a como referência de padrão, como referência de ideal. Se você for para uma região entre o Irã e... Perdão, Irã não. Entre uma região entre o Iraque e a Síria, nesta região, gente, nós encontramos uma organização que foi um racha da Al-Qaeda, em algum momento nós aprofundamos isso. A Al-Qaeda é aquela organização responsável pelo 11 de setembro nos Estados Unidos, a queda das Torres Gêmeas, que posteriormente culminou com a morte do Osama Bin Laden durante o governo do Barack Obama nos Estados Unidos. O Osama Bin Laden, que era o maior líder ali da Al-Qaeda,
A Al-Qaeda, então, tem um racha, uma galera da Al-Qaeda funda esta outra organização que está posicionada entre o Iraque e a Síria, chamada Estado Islâmico. Estado Islâmico. Eles fazem, gente, uma interpretação muito extremada, muito estreita dos dois livros sagrados do islamismo, o Alcorão ou Corão e a Sharia ou Sharia, depende da pronúncia. E a partir desta interpretação, uma série de crimes contra os direitos humanos estão sendo cometidos nessa região. Então, por exemplo, o cara não faz determinada reza num determinado horário, não sei quantas chibatadas em praça pública. O sujeito é homossexual, então ele é morto de uma determinada forma. Enfim, esta organização de nome Estado Islâmico, ela se toma como referência a partir da interpretação desses livros sagrados, e vale aqui o destaque, né, gente? A partir daí a gente não pode entender que todo seguidor do Islã é um intolerante, é um terrorista. Isso não pode acontecer, a gente tem que ter a cabeça no lugar. Mesmo dentro da tradição judaico-cristã, nós temos que lembrar que os próprios cristãos, por muitos anos, perseguiram. E também, claro que não são todos os cristãos, a gente não pode generalizar, então a gente precisa ter um olhar muito crítico, um olhar que nos interdite em termos de preconceito. Mas este segmento em especial, ele acaba fazendo uma interpretação muito radical, extremada desses livros sagrados, e acabam tendo comportamentos aí reprováveis, comportamentos inclusive que cometem crimes, né, contra os direitos humanos. Então vejam vocês, o que eles têm aí? Eles têm aí como referencial a sua própria cultura como ideal e que deve ser imposta aos demais. No caso dos portugueses, quando chegaram ao Brasil, a mesma coisa, os próprios padres que chegaram aqui com o objetivo de catequizar índios. O que nós temos aí, gente? Esta cultura tida como referencial, como ideal, e que deve ser imposta às demais culturas. Vejam que esta imposição não necessariamente precisa ser realizada de forma violenta do ponto de vista físico. Hoje, nós observamos uma certa penetração cultural de outras culturas que vão se impondo e muitas vezes, sem perceber, as pessoas vão adquirindo hábitos dessa cultura. Eu gosto de citar como exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de usar boné de time de basquete que não é do nosso país. É recente, a gente começa a observar times de futebol americano no nosso país, coisa que na minha época, quando eu era adolescente, não havia. Então, práticas culturais que não dizem respeito à nossa própria história, vêm e muitas vezes elas têm o intuito, têm um viés econômico, né, o objetivo de aumentar a lucratividade, a rentabilidade desta cultura que funciona como referencial. Enfim, então, o que eu quero dizer, gente? E essa é uma questão que no vestibular ela é muito, muito, muito cobrada. Sempre que nós temos uma cultura tentando se impor a outras culturas, por haver um entendimento de que ela seja uma cultura melhor, de que ela seja uma cultura mais evoluída, mais desenvolvida. Nós chamamos isso, na sociologia, na antropologia, de etnocentrismo. Etnocentrismo. Vou seguir agora disciplinado com a definição da apostila. Vejam só, o que nós estamos chamando de etnocentrismo? É a tendência de certos grupos de acreditar que são melhores que os demais. Gente, o século XX tem, na Segunda Guerra Mundial, uma dimensão etnocêntrica. Pois, gente, a ideia de que a raça ariana, de que a cultura germânica
é a mais desenvolvida, de que eles são melhores biologicamente falando. Esse tipo de visão colore uma visão etnocêntrica. Portanto, o século XX tem o grande marco. O nazismo é o grande marco do etnocentrismo. Agora vejam vocês, a gente encontra também o etnocentrismo em sutilezas. Há toda uma exaltação da cultura europeia que atravessa séculos. Se você pegar o mapa mundi, se o mundo é uma bola, claro que ele não é uma bola certinho, né? O mundo ele não é exatamente uma circunferência. Mas tudo bem, essa é uma questão que aqui não nos interessa. Mas se o mundo é uma bola, o mundo não tem centro. Se o mundo não tem centro, por que no mapa mundi, no centro sempre está na parte superior à Europa? Para passar a ideia de que a Europa é o centro, para passar a ideia de que a Europa é o referencial. Tanto que o etnocentrismo relacionado à Europa tem um nome especial. O etnocentrismo relacionado à Europa nós chamamos de eurocentrismo. Nome que vocês conhecem já, gente. Muitos professores trabalham isso. Então vejam, o etnocentrismo é uma questão que a gente precisa estar atento, porque a todo momento ele se faz presente. Os grandes conflitos, né, usando uma análise de um camarada chamado Yuval Harari, que é um professor israelense, está fazendo muito sucesso, né, sua obra principal já virou best-seller, o Sapiens. O que o Yuval Harari coloca, né? O Homo sapiens sapiens, ele funciona muito com seus sistemas de crenças. Então todos nós estamos atravessados pelas nossas crenças. As civilizações se organizam a partir de crenças. A grande questão é quando eu acho que o meu sistema de crenças deve se impor, deve ser melhor, deve ser mais desenvolvido, deve ser usado como referencial. Esse é o problema. Isto é etnocentrismo. Então vejam vocês, no lugar de uma visão etnocêntrica, é necessário defender uma visão de diversidade cultural. O que a expressão diversidade cultural quer dizer, gente? As culturas são diferentes. Não há cultura melhor, não há cultura pior. As culturas são diferentes. É claro que o intercâmbio cultural existe, mas o intercâmbio cultural, a troca cultural, ela se dá temperada por uma espontaneidade, talvez, enquanto que o etnocentrismo, ele tem um viés, ele tem um interesse, ele tem uma articulação de preconceito, de dominação por trás. E é isso que a gente tem que evitar. E aí, gente, para fechar um pouco dessa ideia, né? O mundo globalizado, ele é um mundo que tende a uma certa uniformização cultural. A grande questão, o grande debate que se coloca é o seguinte: qual é a cultura que vai servir como referencial? Qual é a cultura que vai ser padronizada? E aí eu deixo em reticências para vocês. Esta cultura que vai servir como padrão, esta cultura que vai servir como referência, ela se dá espontaneamente ou isso é construído? Será que isso não atende a interesses econômicos? Então, fica para a gente pensar. E um último assunto que eu gostaria de tratar com vocês, gente. Vejam só. Num determinado agrupamento cultural, muitas vezes, nós temos a ideia de que a cultura, ela produz igualdade. Que num determinado agrupamento cultural, todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres, todos têm as mesmas oportunidades. Mas quando você segmenta, quando você analisa um grupo em especial, você bota a lupa, você ilumina, você dá zoom, você percebe que as coisas não são bem assim. Vamos a alguns exemplos. Quando você olha os grandes postos nas empresas, a maioria desses postos
é ocupado por homens. Quando mulheres ocupam os mesmos postos, os mesmos cargos, estatisticamente falando, portanto é uma questão científica, não é um achismo aqui meu. Estatisticamente falando, há pesquisas que comprovam o que eu estou dizendo. Quando eles ocupam os mesmos, quando elas, perdão, ocupam os mesmos postos, elas ganham menos. Isso denuncia uma desigualdade. Isso denuncia que não há exatamente os mesmos direitos. Vamos para um exemplo 2. Quando da abolição da escravidão no Brasil, nós estamos há 100 e poucos anos da abolição, não houve nenhuma política de inclusão dos negros. Não houve nenhuma política de Estado, nenhuma política pública, portanto, os governos, tanto no final do Segundo Império, quando da abolição, como depois do golpe da República, não houve nenhuma ação governamental de inclusão desses negros. Processo de favelização começa aí, os negros se atiram ao alcoolismo, à depressão. Muitos dos senhores de escravos, quando houve a abolição, falaram, graças a Deus, agora eu posso me liberar, porque os negros escravizados representavam um custo para mim. E agora eu não tenho mais esse custo. Portanto, eles ficaram aí jogados à própria sorte. Então, quando você olha, né, vamos lá, vamos pensar na nossa escola, gente. Nós estamos numa escola de elite. Eu pergunto a vocês, se a população negra no Brasil é maior que a população branca, por que os negros são a infinita minoria na nossa escola? Isto revela uma injustiça histórica. Portanto, você diz assim, não, mas os negros têm os mesmos direitos que os brancos, olha a nossa sociedade e tal. Quando você dá zoom, você percebe que não, estou usando um exemplo aqui. Mas você pode usar outros exemplos, né, nos altos postos das empresas, onde estão os negros. Nos bairros mais requintados do Brasil, onde estão os negros. Quando você vai para o sistema carcerário brasileiro, a população é majoritariamente negra. Exemplo 3. A comunidade LGBT, gays, lésbicas, bissexuais, homossexuais de uma forma geral, né, os travestis, tal, trans. Faz, gente, 15 anos, mais ou menos, eu não sou bom de data, mas faz pouquíssimo tempo, em termos históricos, que o Brasil legalizou a união civil de pessoas do mesmo sexo. Vejam, esse agrupamento, esse segmento, também enfrenta dificuldades, também enfrenta o preconceito da sociedade. O que eu estou querendo dizer, gente? Há determinados segmentos da nossa sociedade que, aparentemente, possuem os mesmos direitos que todos. Mas quando você analisa cientificamente os dados estatísticos, você percebe que não tem. Estes segmentos existentes em nossa sociedade é o que na sociologia, na antropologia, nas humanas, nós chamamos de minorias. Minorias, portanto, correspondem a uma expressão de caráter qualitativo. O que eu estou querendo dizer com isso? São minorias quando o assunto é direito, não quantidade. O caráter não é quantitativo. Afinal de contas, gente, tem mais negro que branco no Brasil. Tem mais mulher que homem no Brasil. Mas os negros, as mulheres, não têm os mesmos direitos. A comunidade LGBT não tem os mesmos direitos. Portanto, o caráter é qualitativo. A questão envolve a ter menos direitos. Diante disso, é necessário você pensar políticas públicas que atendam aos interesses das minorias. A questão aqui não é discutir determinadas ações governamentais, eu quero usar só como exemplo
A questão não é de discussão, de problematizar, é um tema polêmico na nossa sociedade, mas quando nós temos a implementação de política de cotas raciais, isto atende a uma visão temperada pelo conceito de minorias. Afinal de contas, quando você olha para a universidade pública antes das cotas, ela era maciçamente branca. Agora que você começa a ver os negros entrando nas universidades. Então reparem que políticas públicas, políticas de Estado, de inclusão, seguem muitas vezes o raciocínio de contemplar estas minorias. Bom, gente, o que eu tinha para conversar com vocês a respeito destas aulas era isso daqui. Eu vou sugerir mais um vídeo que vocês assistam para aprofundar a questão da antropologia no Brasil. Este vídeo estará também como link lá no Plural Maestro e eu espero que vocês desfrutem. Espero que vocês tenham compreendido. Quero dizer que eu estou à disposição de vocês nas redes sociais, sempre 24 horas no ar. Estou à disposição de vocês para o que der e vier. Tá? Espero que logo a gente se reúna fisicamente. Tá bom, gente? Espero que tenha dado tudo certo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.